Graça e paz, eu sou o Pastor Júlio, seja bem-vindo ao meu canal e hoje nós vamos falar sobre usos e costumes. Usos e costumes dentro das igrejas representam uma série de regras, uma série de fatores que são impostas geralmente pela liderança para tentar controlar aquilo que é feito pelos membros daquela congregação ou igreja local. E aqui, através desse estudo, eu quero trazer bem detalhadamente uma forma ampla para que nós venhamos entender o que é usos e costumes, para que serve e se realmente é bíblico essa indicação de alguns líderes e de algumas denominações. E antes de tudo eu queria pedir para você se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar esse vídeo com alguém, porque esse vídeo pode ajudar alguém, assim como tem te ajudado. Que Deus possa te abençoar e que todos os dias você possa ser edificado com a sua verdadeira palavra. Lembrando que todos os estudos aqui são feitos pautados 100% na palavra de Deus e sobre o que ela diz, porque ela é nossa regra de fé e princípio do cristão. Simplesmente, usos e costumes seriam regras que indicam a aparência, forma de agir e até o que assistir, tentam indicar aí para as pessoas. É uma forma que a liderança de algumas denominações usam para tentar controlar essas pessoas, escolher aquilo que elas vão vestir, aquilo que elas vão assistir e os seus costumes cotidianos do dia a dia. Essa é uma forma muito utilizada há muitos anos em muitas denominações e hoje em dia ela está sendo um pouco deixada de lado. Hoje, a grande maioria das lideranças de igrejas tradicionais, pentecostais, tem entendido que não é dessa forma, que essa não é a forma correta ou que esse não é o caminho que vai levar uma santidade ou uma vida de salvação para Deus. E qual é o objetivo de usos e costumes? O objetivo a ideia central de usos e costumes é tentar controlar as práticas e trazer santidade sobre todas as coisas, desde a aparência. Então a ideia é trazer uma santidade aí desde a parte externa até a parte interna. Esse é o principal objetivo de usos e costumes. Lembrando aqui que usos e costumes é uma coisa, doutrina bíblica para uso cotidiano cristão é outra coisa. Eu estou falando aqui sobre usos e costumes, já vou dar um panorama bíblico sobre o que é doutrina e sobre o que nós devemos nos basear e como nós devemos identificar se é uma doutrina ou se é apenas uso costume baseado na opinião de alguém. E as regras mais conhecidas que nós temos dentro de algumas denominações, até hoje seriam, por exemplo, para as mulheres não poder cortar o cabelo, não poder depilar o corpo, seja as pernas, a axila, infelizmente existe essa regra aí. Não poder usar maquiagem, usar apenas saias, ou seja, não pode utilizar nenhum tipo de calça, tem que sempre andar de saia. Não importa o tempo, não importa o local, sempre de saia. Não pode pintar as unhas, não pode usar brinco e eu não posso nem falar sobre piercings aqui, né? Se eu falar isso já vai ficar mais complicado ainda, mas isso mesmo. Não poderia usar brincos, piercings, nenhum tipo de adorno no seu corpo ali, porque tudo isso era considerado por esses líderes como vaidade excessiva por parte desta pessoa. Então por isso essa proibição. E para os homens, nós também temos algumas regras e elas são: apenas calça. O homem não pode usar bermuda em momento algum, em hipótese alguma. Não pode não pode deixar a barba crescer. Tem que sempre andar com a pele lisa, o rosto limpinho. Não pode usar regata e em momento algum, em hipótese alguma, tirar a camiseta em público. Não pode, é uma regra aí super explícita dessas denominações que tentam criar essas regras para controlar as pessoas. E por último aí com os homens também não se pode usar brincos. Então os homens que foram pegos ou foram vistos de brinco estão aí, digamos assim, estão condenados, eu posso dizer assim. A ideia central então é trazer uma santidade para a sua aparência. Eu creio que o objetivo central e inicial disso foi viver de uma forma santa, tanto internamente quanto externamente. Porém, nós vemos que, infelizmente, o ser humano ele pode ter uma aparência externa muito agradável, mas, infelizmente, a aparência interna dele pode estar totalmente corrompida.
pode estar totalmente destruída. Pode ser uma pessoa que infelizmente não vive o que prega, não tem uma vida de santidade, de piedade diante de Deus, não é uma pessoa salva realmente porque foi alcançada pela palavra, mas escolhe não obedecer aquilo que a palavra tem dito, os preceitos da palavra de Deus, e infelizmente esse tipo de coisa ele acaba criando um estereótipo. Então, você que está me assistindo, cristão ou não, você já deve ter visto esse estereótipo na rua, ou deve ter comentado sobre ele, ou deve ter visto alguém zombar desse estereótipo. Que é o homem sempre estar de roupa social ou terno, e a mulher sempre de cabelo preso, sem maquiagem, não pode pintar unha. Então é um estereótipo criado pelo homem que tenta passar a ideia de santidade e piedade. Mas nós vamos analisar aqui biblicamente o que a Bíblia diz a respeito disso. Será que isso é pautadamente na Bíblia? Será que isso é uma concordância bíblica? Será que isso é uma indicação da Bíblia para a vida dos cristãos, seja da antiguidade ou da atualidade? Nós vamos ver isso já já. E eu nem posso citar aqui tatuagem. Você já percebeu que eu sou um pastor, mas sou um pastor tatuado. Você já percebeu isso, eu acho, nos outros vídeos que você assistiu. E as tatuagens, para mim, por exemplo, não significam tanto quanto esses líderes colocam esse peso sobre isso. Eu lembro de uma certa feita, eu fui pregar numa igreja pentecostal, uma igreja pequena, em torno de 50 a 80 membros, e eu estava ali sentado no altar, que é uma indicação da igreja, coisa que eu também nem acho necessário o pregador sentar no altar, mas isso é particular meu. Eu estava ali sentado porque era indicação da congregação, da liderança da congregação, e o líder da congregação ali foi dar uma oportunidade para minha esposa falar, para dar uma saudação para a igreja. E nessa saudação, chegou em casa eu e ela, a gente deu muita risada, porque nessa saudação, minha esposa estava de calça. E essa igreja, ela tentava seguir alguns parâmetros aí dos estereótipos, né? Usar saia, esses que eu falei agora há pouco. E minha esposa foi impedida de subir no altar porque estava de calça. E o obreiro falou claramente, e todo mundo ouviu. Ele não falou no microfone, mas todo mundo ouviu. Não, irmã, a senhora não pode subir porque a senhora está de calça. Aí eu olhei, fiquei sem reação, minha esposa também falou o que tinha para falar, agradeceu ali e com respeito, né? Tudo bem, o culto acabou, glória a Deus. Só que depois nós ficamos... entre nós ali ficamos conversando. Pô, como que pode uma igreja proibir que uma pessoa suba no altar de calça, uma mulher especificamente, e em contrapartida, a líder dessa denominação, ela ter aquela sobrancelha definitiva, sabe? Se você sabe do que eu tô falando, você sabe que aquilo ali é como se fosse uma tatuagem. Na verdade, aquilo é uma tatuagem. A diferença é que ela não é na parte inferior do corpo, é no rosto, especificamente da sobrancelha. Então, como que uma pessoa julga ser santa por causa de um estilo de roupa, mas em contrapartida não vive aquilo que prega? Então nós vemos então a hipocrisia dessas igrejas. Tanto é que depois disso eu nunca mais preguei nessa igreja, porque eu identifiquei que ali, infelizmente, imperava a hipocrisia e a opinião do homem, e não a palavra de Deus. E o que é correto para as igrejas, seja ela onde for, seja ela a denominação que for, é que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela venha imperar, ou seja, ela venha dominar, ela venha deixar com que o homem, o líder daquela congregação, seja guiado pela palavra, e não o líder achar que deve guiar aquela denominação com a sua opinião. E também não posso deixar de citar que antes dos anos 90, muitas denominações proibiam o uso da televisão dentro de casa. Ou seja, quando alguém descobria que um irmão da igreja assistia televisão, esse irmão da igreja era praticamente expulso da igreja. Ele entrava em disciplina, ele não participava de nada na igreja, não tomava ceia, não tinha comunhão com os irmãos. Isso era uma forma de punição por ele estar em, teoricamente, rebeldia, né, de acordo com a palavra que eles acreditavam ser palavra de Deus. Que, infelizmente, não foi provado isso até hoje. E hoje em dia, inclusive, todos esses líderes e pelo menos 95% da população cristã, eu acredito que você deve ter uma televisão em casa e eu acredito que você deve assistir. Seja canal aberto, seja canal fechado, seja filme, série, seja vídeos, enfim. Você deve assistir alguma coisa sendo consumida através da televisão. Então, aí eu pergunto por que era pecado a um determinado período e hoje em dia não é determinado mais pecado, não é categorizado mais pecado. Você vê novamente a hipocrisia dessas pessoas que querem fazer uma exegese do texto. Exegese é você pegar algo e colocar dentro do texto bíblico. O que na verdade o correto é fazer exegese, tirar do texto bíblico para a nossa aplicação pessoal. Então, mais uma hipocrisia que foi vencida de acordo com o tempo aí por causa desses líderes religiosos de algumas denominações.
Sabe qual é o problema disso tudo? Se acreditarmos que a salvação vem pela aparência exterior, nós estamos anulando o sacrifício de Cristo na cruz. Então, se eu coloco a minha fé, toda a minha crença numa aparência, num estereótipo que eu posso criar, porque qualquer um aqui que está assistindo esse vídeo, eu mesmo, posso a partir de hoje me vestir apenas de social, nunca deixar minha barba crescer, nunca andar de regata, sem camisa, enfim, para criar um estereótipo. Só que a ideia da Bíblia Sagrada, a ideia do sacrifício de Jesus na cruz, não é que esses estereótipos venham passar na frente do sacrifício. Não, o sacrifício de Cristo ele é suficiente para a nossa salvação. Isso está em Efésios capítulo 2, versículo 8. Olha que interessante. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie. A Bíblia é clara, meus irmãos. Eu estou aqui com a minha Bíblia Sagrada, eu estou usando a versão NVI. Recomendo que você assista os vídeos acompanhando na sua Bíblia Sagrada também. Faça como os bereanos ali em Atos dos Apóstolos. Sempre confira se o que estão falando para você está na Bíblia Sagrada. Ela é a regra principal, não é aquilo que falam, é aquilo que está escrito. E aqui claramente está escrito, Paulo está deixando bem claro aqui que a salvação não vem pelas obras, ou seja, não importa o que você faça, você não vai alcançar a salvação pelas suas atitudes. Se você doar cesta básica, se você der dízimo, oferta, se você ajudar alguém, um morador de rua, enfim, isso não vai trazer salvação para você, porque a salvação não está nessas coisas. A salvação ela vem pelo sacrifício de Cristo na cruz. E se você tira a sua fé, a sua crença do sacrifício de Cristo na cruz e põe no estereótipo de uma roupa, de uma aparência física, você está anulando o sacrifício de Cristo na cruz. Não tem como, não tem meio termo. Esse vídeo pode parecer duro, mas eu quero que você entenda de uma vez por todas e se desvincule dessas regras criadas pelos homens que mais servem para te acusar, para te prejudicar, para te deixar triste, preocupado. Ai meu Deus, para ser crente eu tenho que ser dessa forma. Meu querido, a Bíblia ela é clara. Quando você tem realmente um encontro com Jesus Cristo, a sua vida ela é transformada interiormente e exteriormente. A Bíblia ela não diz que é só exteriormente a mudança, que o seu interior vai continuar igual. Não, você tem uma transformação por completo. E quem convence você não é o pastor, não é o líder, não é o teólogo, não é o professor, não é a tia da escolinha dominical, não é quem dá aula para você na igreja, não é quem está pregando para você. Quem convence você do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Eu, quando me converti, eu posso usar o meu exemplo. Eu tinha minhas formas de acreditar em coisas, eu tinha minhas crenças, eu gostava de estilos de músicas determinantes, por exemplo. Eu gostava muito do rock and roll, por exemplo, aquele rock and roll pesado, deathcore, death metal, rock and roll mesmo pesado. Só que ninguém precisou chegar em mim e falar, olha, para de ouvir esse tipo de música que isso não é de Deus, isso é do diabo. Essa é a ideia. Quando você vê alguém querendo falar pra você que algo é do diabo, é porque essa pessoa não tem base bíblica pra te explicar que aquilo não vai ser bênção pra sua edificação pessoal. Então eles usam essa ideia de que é do diabo, é de Satanás, é do demônio. A ideia é do neopentecostalismo, do pentecostalismo, muitas vezes é demonizar coisas naturais. É a mesma coisa pegar e falar que é a Hellmann's, porque a tradução é homens do inferno, então quer dizer que você não pode mais comer a maionese Hellmann's. Meu irmão, eu como a maionese Hellmann's, eu até como a embalagem da maionese Hellmann's. Porque a Bíblia é bem clara, ela diz que por mais que se for feito um sacrifício sobre uma comida ou algo desse tipo, se você não souber, você não traz peso pra você. Só que, infelizmente, você pega aí o Trident, por exemplo, que é um chiclete, é a mais conhecida, a goma de mascar mais conhecida no mundo, ou pelo menos no Brasil é a mais conhecida. Aí você fala, Trident é tridente do demônio. A ideia é demonizar tudo, para criar um mundo exclusivo, só que, presta atenção, você não vive num mundo exclusivo só seu. Você vive num mundo coletivo. Você está cheio de pessoas em volta de você. Mas por mais que você esteja num coletivo, olha o que Paulo fala em Romanos capítulo 12, versículo 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, por mais que você viva no mundo, você não deve se adequar a este mundo. Só que você tentar viver uma forma exclusiva só para você, infelizmente não vai ser possível.
Eu não estou dizendo que você deve viver como o mundo prega para você viver. Não! Eu estou deixando claro que coisas criadas pelos homens, feita uma exegese dos textos bíblicos, incluindo coisas e tirando do texto que o texto não está dizendo, na verdade está incluindo para depois tirar o que ele quer dizer. Para poder controlar as pessoas, para poder controlar as massas. Infelizmente, muitas pessoas sofreram e ainda sofrem com isso. E o que a Bíblia diz sobre isso? O que a Bíblia, como a Bíblia ela direciona os cristãos, os verdadeiros servos, diante disso? Primeiro de tudo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, olha que interessante. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, em algumas traduções, a doutrina dos apóstolos, e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. A ideia, então, é participar, entender e praticar os ensinos que foram passados pelos pais da igreja, os apóstolos de Cristo. É através deles, ou seja, através da Bíblia Sagrada, Atos dos Apóstolos, as epístolas, as cartas dos apóstolos, todas elas nos dão um ensino, nos dão uma direção sobre como nós devemos viver a vida cristã. Então não é através de lideranças humanas, de pessoas desta era aqui, de 100 anos para cá, que seja, da atualidade, que está determinando uma regra para a igreja geral. Todo mundo quer ter uma nova revelação, todo mundo quer ditar uma regra, porque ele acha correto para ele acha que todo mundo deve seguir a regra dele. Mas a regra geral, meus irmãos, tá aqui, ó, Bíblia Sagrada. E a Bíblia está dizendo aqui em Atos que os irmãos convertidos a Cristo, eles se dedicavam à doutrina dos apóstolos. Por quê? Porque os apóstolos estiveram com Cristo. Os apóstolos receberam diretamente de Cristo os ensinos corretos e como deveriam fazer as coisas. Então não é eu colocar o que eu acredito no texto e depois compartilhar com as pessoas dizendo que aquela é a regra de fé, aquela é a regra geral e que todos devem fazer da forma que eu estou falando. Não! O correto é nós tirarmos do texto, fazermos uma hermenêutica do texto ali, interpretar corretamente o texto, fazer uma exegese do texto, tirar do texto o que realmente o texto está querendo dizer, para a gente poder aplicar nas nossas vidas. Porém, como muitas pessoas não estudam e muitas pessoas nem leem isso aqui, muitas pessoas nem sabem o que é Novo Testamento, Antigo Testamento, infelizmente, essas pessoas são pegas por esses lobos, esses falsos líderes que estão interessados mais em controlar as multidões do que levar eles pela palavra de Deus em direção a Cristo Jesus para terem um encontro e serem selados com a marca da promessa. Essa é a ideia então de usos e costumes. Infelizmente essa é a ideia que se proliferou por muitos e muitos anos. E hoje em dia tem caído por terra muitos costumes, muitas formas de acreditar que não deveriam fazer tal coisas, que não deveriam vestir tal roupa, enfim, infelizmente, antigamente muito se praticava isso. Infelizmente, hoje em dia, os próprios líderes, não todos, alguns ainda estão rejeitando isso, mas a grande maioria está entendendo que a salvação não vem por isso. Efésios 2, 8 e 9, acabamos de ler. Não vem pelas obras, vem pela graça de Deus. Só que isso não pode te dar margem para você viver no pecado. Isso não pode dar margem para você viver fazendo aquilo que você quer, viver fazendo aquilo que você acha que é certo. Não. Como eu acabei de falar, exegese hermenêutica, Bíblia Sagrada. Você deve consultar o que diz a Bíblia Sagrada sobre o assunto determinado que você acha certo ou errado, e ela é a sua regra de fé. Não é a opinião de A, B ou C. Sim, Deus usa a liderança para poder guiar o povo. Porém, às vezes a liderança não está sendo guiada por Deus, e sim por si própria. Por isso que é nessas horas que o ser humano, o cristão ali, o servo, ele tem que ter o domínio da palavra de Deus, para não ser enganado por ninguém. E sobre essa dominação e sobre essa volta aos costumes práticos e diários das leis, por exemplo, Paulo escreve à igreja de Gálatas, capítulo 3, versículo 2. Olha que interessante. Gostaria de saber apenas uma coisa. Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Isso é Paulo que está escrevendo, Bíblia Sagrada, como eu acabei de falar. Gálatas capítulo 3, versículo 2 e 3. Paulo está deixando claro, peraí, vocês receberam a palavra de Deus e assim receberam a salvação pelo Espírito. Vocês entenderam, só que agora vocês querem praticar através das obras? Agora vocês querem colocar e dizer que a salvação de vocês vai vir pelas obras de vocês? Quando nós falamos de usos e costumes, nós estamos falando exatamente disso. De pessoas que querem colocar nas costas de outras pessoas cargas que elas mesmas
não carregam. Eu vou falar isso mais pra frente. Vocês vão entender o que o Senhor Jesus Cristo falou sobre isso. Esses líderes, eles querem colocar sobre pessoas carga que eles mesmos não carregam. Eles ensinam que não podem usar certo tipo de roupa, mas eles usam na sua particularidade. Eles ensinam que você não pode consumir uma bebida X ou Y, mas eles bebem. Eles ensinam que você não pode comer tal coisa, mas eles comem. Eles ensinam que você não pode entrar na internet, mas eles usam a internet. Eles ensinam que você não pode ver televisão, mas eles veem televisão. Então, é aquela velha história, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. É uma grande hipocrisia, infelizmente, que existe no nosso mundo cristão. E depende de você estudar a Bíblia Sagrada, ler, estudar, pesquisar, orar a Deus, pedir direção a Deus. A Bíblia fala em Tiago, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que vai dar. O Senhor vai dar sabedoria para você. Se você lê a Bíblia e não entende, peça sabedoria a Deus que Ele vai te dar. Simplesmente assim. Você fica às vezes usando outras pessoas como muleta para você se arrastar no evangelho, no cristianismo, mas na verdade Deus quer ter um encontro com você através disso daqui e depende de nós irmos até Deus através da sua poderosa palavra. Esse vídeo aqui, ele pode estar sendo um pouco duro, diferente dos tons de outros vídeos, mas eu quero que você entenda quão sério é este assunto. Para que você se desvincule dessas correntes da religião, sabe, de tudo isso que vem tentando te prender, e essas coisas te afastam do verdadeiro evangelho. Estas coisas, elas te direcionam para outro caminho que não é o caminho da salvação, porque você está crendo que para você ser salvo, você precisa andar de uma certa forma ali exteriormente, você precisa praticar certos costumes que você mesmo não concorda. Então, vamos nos voltar para a Bíblia Sagrada, ela sempre foi o manual. Nós lemos em Atos 2 que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eles não escolhiam outra doutrina. Eles não precisavam pedir para alguém ler outro livro. Não, eles observavam, os apóstolos pregavam, eles pegavam o ensino e praticavam. Essa era a forma que os cristãos faziam. Os cristãos primitivos da igreja primitiva. Os pais da igreja, os apóstolos. Essa era a forma de conduzir a igreja, pela palavra de Deus. Porque eles tiveram encontro com Cristo e apenas compartilharam aquilo que Cristo falou para eles e o que eles viram e conviveram com Cristo. E muitas vezes líderes não fazem isso. Eles compartilham aquilo que está dentro do coração deles. Regras que eles acreditam, coisas que eles condenam a si mesmo, querem condenar o próximo. E essa não é a forma correta de lidar mediante a palavra de Deus. Esse vídeo é a parte 1 do estudo sobre usos e costumes. Vai sair aqui no próximo vídeo a parte 2, a conclusão desse estudo. Peço que você não deixe de se inscrever no canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com alguém, que Deus esteja com você.